No vídeo passado, nós falamos a respeito do assassinato de Charlie Kirk. O mundo tem falado sobre isso, tem comovido muitas pessoas, mas nesse vídeo eu queria citar o que a esposa dele falou. Eu fiquei impressionado de ver o que ela falou para a filha, porque é um momento muito difícil, quando nós perdemos um familiar, especialmente para a morte, né? A gente não sabe como explicar isso, e as crianças, que muitas vezes não têm um entendimento ainda, você tem que arrumar as palavras certas para não causar um trauma e coisa do tipo. E ela foi muito sábia, tentando explicar sobre o impacto da dor, sofrendo, porque ela está desmoronada por dentro. Ela fez uma colocação super interessante. Aliás, o mundo ficou em choque com a notícia do assassinato de Charlie Kirk, mas nesse vídeo eu quero tirar lições da colocação dela para a nossa vida, para nos ajudar, porque nós temos que aprender com os outros também. Ninguém sabe tudo, é ou não é verdade? Então eu aprendo um pouco a cada dia, você também, e eu fiquei impressionado de ver a colocação dela, que decidiu falar pela primeira vez depois do ocorrido, e as suas palavras assim, elas inspiraram, emocionaram também muita gente, e foram palavras desafiadoras também. Tudo isso dentro de um contexto. Ela disse para a filha algo muito bacana, que eu quero compartilhar com você. Ela disse assim, quando ela foi explicar para a filha sobre a morte do pai, ela disse que o pai estava numa viagem de trabalho com Jesus. Quando a filha perguntou sobre o pai, sentiu falta do pai, ela disse, o pai está numa viagem de trabalho com Jesus. Quer dizer, a Érica, ela afirmou que naquele momento que ele estava salvo, e cremos em nome do Senhor Jesus, né? Claro, isso pertence a Deus, mas nós cremos nisso, vamos crer até o fim. Mas a colocação dela foi uma colocação muito inteligente, porque ao invés dela passar para a criança, para os filhos, o que realmente aconteceu, talvez você diga assim, mas ela então tentou iludir a criança. Não, um dia as crianças vão saber quando elas forem maduras, tal, mas eu acredito que a colocação dela fez com que ela poupasse qualquer tipo de trauma com respeito àquela criança. Imagine você falar, olha, houve um assassinato, aconteceu uma tragédia, uma coisa muito forte, muito pesada. Mas essa colocação que ele está numa viagem com Jesus, uma colocação muito inteligente. Algumas pessoas que perderam seus familiares, elas não souberam como lidar com a situação e acabaram até adoecendo. É muito difícil, vocês conhecem a minha história, já falei aqui do meu testemunho, que aconteceu quando eu perdi meus pais, e eu imagino, quer dizer, eu tenho uma ideia da dor que ela está sentindo nesse momento. E ela afirmou outras coisas, em meio às lágrimas ali, em meio a lágrimas, ela afirmou que vai continuar o trabalho do marido e tal, mas a dor da perda é uma coisa muito difícil. E nessa colocação dela, ela mostrou o quanto que ela tem maturidade para superar uma situação, superar um momento difícil. Você vê, uma tragédia que acabou de acontecer, mas ela está na fé. Eu sei que é difícil, mas na fé, para que aquilo seja vencido e na hora certa os filhos venham saber a respeito do que realmente, né, aconteceu em detalhes e coisa do tipo. Mas vamos falar do impacto da dor quando você perde alguém. A dor, ela chega sem avisar e muitas vezes quando nós menos esperamos. Então, a pessoa é pega de surpresa. Eu até falei, quem poderia imaginar, né, que ia acontecer o que aconteceu? Ninguém podia prever. E o caso da Érica Kirk, ela nos lembra disso.
ela mostrou que mesmo no sofrimento, que mesmo na dor, a fé, ela pode nos sustentar. E eu sei disso porque eu vivi isso. A fé é a única que pode sustentar você. E nós vamos refletir sobre isso na palavra de Deus, tá? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz assim: há tempo de chorar, diz a palavra, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Quando você vê, por exemplo, vídeos, né? As pessoas fazem um videozinho ali, um resumo, e você vê eles rindo, brincando, ela, passeando, ela com o marido, as crianças, quer dizer, foi aquele momento de riso, de alegria, e hoje é um momento de choro, de tristeza. E todo ser humano está sujeito a isso. Todo ser humano está sujeito a enfrentar e a passar por isso. Mas o que você precisa entender é que o luto não é fraqueza. O luto não é fraqueza. O luto, ele faz parte da vida. Deus entende o nosso choro, Ele mesmo reconhece que existem momentos de dor, o próprio Deus reconhece. Jesus falou: no mundo tereis aflições, não é verdade? Jesus fez essa colocação. Então o importante é não ficar preso nesse tempo para sempre. Ele vai passar momentos alegres, momentos tristes, todos os momentos passam, mas nós temos o consolo de Deus. Nós temos o consolo de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus falou assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quer dizer, ele já promete o consolo para aqueles que choram, para aqueles que sofrem. As lágrimas, elas podem até molhar o travesseiro, elas podem molhar o seu rosto, apesar que existem pessoas que não choram com os seus olhos, mas ela tem chorado por dentro, com o coração delas, porque o coração dela está estraçalhado. Mas Deus está de perto, junto, e Ele vê o seu sofrimento, Ele está perto da sua dor, Ele está perto da sua situação. E Ele vai te dar o livramento. Ele transforma a dor em conforto, o vazio em esperança. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele te carrega nos braços, Ele te sustenta. Tanto é que as pessoas passam por lutas, mas elas não desistem, porque Deus está ali dizendo: não, eu sou contigo, você vai superar, você vai vencer. Não é verdade? Um outro ponto que nós aprendemos: a esperança além da morte. A esperança além da morte. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, a diferença de quem crê é que a dor não é definitiva, não é para sempre. O cristão chora, mas chora com esperança. Eu choro com esperança que eu vou vencer. A morte não é o ponto final, é apenas uma vírgula na história de quem tem fé em Deus e de quem confia no seu poder. Por isso, é importante você estar conectado, né, com as coisas espirituais. Quando você vê aqui o vídeo, até queria lembrar, se você ainda não se inscreveu e quiser, clique aqui embaixo, se inscrever é grátis, você não paga nada. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que sempre postaremos aqui para abençoar você, tá bom? Transformando a dor em propósito. No livro de Romanos 8:28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vem a pergunta: mas até quando isso coopera para o bem dos que amam a Deus? Erika Kirk está sofrendo, as crianças estão sofrendo, os pais de Charlie Kirk estão sofrendo, toda a família está sofrendo. Onde coopera? Ora, o luto, ele pode nos paralisar ou nos impulsionar.
É isso que tem que deixar claro. A Érica decidiu transformar a sua perda numa missão, que ela vai continuar, agora que ela vai ter voz no mundo para outras pessoas, vai continuar o trabalho do marido. Quer dizer, assim também, cada dor que passamos, ela pode se tornar um combustível para nos aproximarmos mais de Deus, para servir a Deus, ajudar as pessoas, viver com mais propósito, porque você vai poder ajudar alguém que está sentindo a dor da perda, como eu, por exemplo. Eu posso ajudar você que perdeu um ente querido, porque eu já perdi. Quer dizer, você usa aquilo para um propósito na sua vida. Em vez de você parar a sua vida e ficar chorando, se lamentando, não quero fazer mais nada, não quero saber mais de nada, você pega aquela situação e você usa como um propósito, tá? E para concluir isso, eu quero deixar isso claro, você tem a missão de ajudar outras pessoas. Você vive momentos difíceis para ajudar outras pessoas. Lembre-se, por exemplo, quando você compartilha o link desse vídeo, pegue o link dele e compartilhe com outras pessoas que estão sofrendo, você está ajudando outras pessoas. Você está ajudando, pelo menos com 12 pessoas, compartilhe. Quantas pessoas que agora estão desesperadas, doentes emocionalmente, porque perderam um familiar, e esse vídeo seria como um refrigério, seria como um remédio para a ferida da alma. Não hesite em compartilhar, familiares, parentes, amigos, nos seus grupos. Faz um propósito aí com Deus, pelo menos com 12 pessoas, eu vou compartilhar esse vídeo e elas serão alcançadas e serão abençoadas, tá? E também, se você gostou do vídeo, você pode assistir outras vezes para Deus falar mais e mais com você. E para a gente concluir, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá." Muito legal, né? Quer dizer, um dia o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Mas até lá, a gente tem que aprender a viver pela fé. A dor não é o fim da nossa história. A dor não é o fim da sua história. Lembre-se disso, porque quem crê em Jesus é o recomeço de novas oportunidades, de uma nova vida. No caso da Érica Kirk, nós desejamos que tudo fique bem para ela, e vai ficar em nome de Jesus, tanto para ela como para os seus familiares, para todos aqueles que estão sofrendo. E também para tantas outras pessoas que perderam tragicamente seus familiares. Vai ficar tudo bem. Eu faço uma pergunta para você que acompanhou esse vídeo até agora. Você, onde você está buscando forças para enfrentar os seus momentos difíceis? Queria que você escrevesse aqui nos comentários. Agora, onde tem buscado você forças para enfrentar os dias difíceis? Compartilhe aqui, compartilhe nos comentários, outras pessoas vão ler e serão ajudadas também, tá bom? E se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no joinha gostei para que outras pessoas sejam alcançadas.